Olá, alunos! Tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos começar com o assunto de View em 3D. A gente já viu no passado, quando a gente estava no mundo bidimensional, View em 2D. E da mesma forma que existe View em 2D, também existe View em 3D, só que com novos elementos, que nem o uso de uma câmera, nesse mundo tridimensional. Esse conteúdo é composto pela uma introdução, do que é o View em Pipeline 3D. Hoje, nessa videoaula, a gente também vai falar sobre os parâmetros de coordenadas de visão 3D, porque entra aqui um grande novo elemento, que é o sistema de visão, que é ditado principalmente pela câmera, além de um plano de visão, do qual também, ou chamado também de plano de projeção, que eu vou falar mais pra frente. Nas próximas videoaulas, a gente vai falar sobre transformação do sistema de coordenadas do mundo para divisão, que é muito relacionado ao assunto da última videoaula, que era a transformação do sistema de coordenadas entre dois sistemas de coordenadas, que era por isso que a gente aprendeu, que é esse item aqui pelo qual a gente aprendeu aquele assunto. Depois, nas próximas videoaulas, a gente também vai falar de transformações de projeção, tanto ortogonal como perspectiva. E por fim, a gente vai falar de funções OPGL para o V em 3D, tanto para a função projeção ortogonal como perspectiva, e algoritmos de recorte 3D. Começando então com uma introdução. Então, o Viewing Pipeline 3D ele é composto por funções de viewing que vão processar a descrição dos objetos, geralmente descritos por modelos geométricos, por meio de um conjunto de procedimentos a fim de projetar uma visão específica desses na superfície do dispositivo de saída. Por que uma visão específica? Como eu já falei, agora a gente tem uma câmera. E dado um certo objeto, dependendo da posição da câmera, a gente vai ter uma visão ou outra visão do objeto, de acordo com a câmera mudar de posição, direção e orientação. Por isso que é uma visão específica. Alguns desses procedimentos são similares ao do View Pipeline 2D. Também existem rotinas de recorte 3D, assim como existem em 2D. Mas outros aspectos são específicos do tridimensional. Rotinas de projeção, que a gente vai aprender dois tipos, a ortogonal e a perspectiva, que isso não existe em 2D. Identificação de partes visíveis da cena. Então, dado um objeto e dado uma posição da câmera, tem algumas faces dele que não vão ser visíveis. E a gente elimina essas da cena, que é também chamado de remoção de superfícies ocultas, que é um assunto que vai vir mais para frente. E também efeitos de luz, que é o próximo assunto depois de View em 3D, que aí entra a iluminação e rendering dos objetos, considerando, por exemplo, fontes de luz. Então, para se obter uma visão de uma cena tridimensional descrita no sistema de coordenadas do mundo, primeiro é necessário definir um sistema de referência para os parâmetros de visão, ou câmera, que é o sistema de visão, que aqui é um sistema ortonormal, que está destacado em vermelho. Então, esse sistema desenhado em vermelho aqui é o sistema de visão. Já falo mais sobre ele daqui a pouco. E esse sistema ortonormal que está em azul é o sistema de coordenadas do mundo, onde os objetos e os modelos geométricos dos objetos estão descritos. Meu objeto, no caso aqui, é um cone, ele está centralizado na origem do sistema de coordenadas do mundo, não precisaria ser obrigatoriamente assim, tá? Mas é o caso. E aí nossos objetos, eles estão indexados, as coordenadas deles, segundo o sistema de coordenadas do mundo, que está em azul. Tá. Existe agora um novo elemento nesse mundo tridimensional, que é a câmera, que vai te dar uma visão do objeto. Ela tem uma posição, uma direção e uma orientação. E isso vai definir qual a visão do objeto que você vai ter à medida que você muda a posição, direção e orientação dessa câmera em relação ao objeto. Tá. Então, o sistema de visão está aqui em vermelho. A câmera, a gente disse que ela está na origem desse sistema de visão. Então, a posição da câmera, que é onde eu estou passando o mouse, é na origem do sistema de visão. Além da posição da câmera, a gente tem alguns elementos também, como a direção de visão da câmera, que aqui está desenhada através desse eixo que está tracejado em vermelho, que é a direção de visão aqui. E se eu quero tirar uma foto, por exemplo, uma exibição do meu objeto, a direção de visão tem que estar meio apontada para o meu objeto, que nem é o caso aqui. Além disso, a gente também tem a orientação da câmera, que é dado por esse eixo aqui, que seria similar ao Y aqui.
que é a orientação da câmera. No caso aqui ela está de pé, mas ela poderia, por exemplo, estar virada para um lado, virada para o outro lado, até de cabeça para baixo. E aí a direção desse sistema aqui determinaria a orientação dele. Então a gente vai definir a posição e orientação do plano de visão, que é outra estrutura que está sendo desenhada aqui. Esse plano de visão aqui é como se fosse o filme da câmera. Então é como se o objeto ele fosse projetado nesse plano de visão, também chamado de plano de projeção. Nesse caso aqui, o plano de visão está sendo desenhado com esse quadrado aqui vermelho, que está alinhado aos eixos ao eixo X e Y do sistema de visão, mas não precisa necessariamente ser nessa posição, pode ser outra. A gente vai falar mais disso para frente. Então, a gente também tem um elemento que é o plano de visão, o plano de projeção, que é como se fosse o filme da câmera, que aí o objeto vai ser projetado nesse plano de visão. E a posição do plano de visão está intimamente ligada com a posição, orientação e direção da câmera. Como eu já disse anteriormente, em view em 3D a gente também tem o que a gente chama de projeções. E é possível escolher diferentes métodos para projetar uma cena no plano de visão. Existe a projeção paralela, que vai projetar então esse objeto no plano de projeção, que vai projetar os pontos de um objeto ao longo de linhas paralelas, usado para desenhos arquitetônicos e de engenharia. Então imagina esse objeto aqui, que é um objeto geométrico. Dado esse objeto, eu posso ter diferentes visões dele. Por exemplo, a visão do topo aqui é quando a câmera está aqui em cima e apontada para o objeto. A visão aqui da lateral é quando a câmera está, por exemplo, aqui e apontada para o objeto. E a visão frontal, imagina que essa aqui é a frente do objeto, é quando a câmera está posicionada aqui e apontada para o objeto. Mas além aí da posição da câmera, que influenciou cada uma dessas visões desse objeto, a gente percebe que, observem que quando eu faço uma visão do topo aqui, os ângulos internos do objeto não são afetados. Por exemplo, esse ângulo aqui era de 90 graus, continua sendo 90 graus. Então, os ângulos internos do objeto não são afetados. Já na projeção perspectiva, a gente não pode dizer isso mesmo. A projeção perspectiva, que é dada um exemplo para essa imagem aqui do lado, ela vai projetar os pontos de um objeto ao longo de caminhos convergentes, querendo gerar cenas mais realísticas. E aí objetos longe do ponto de visão são mostrados menores. Então, você escolhe a projeção paralela ou perspectiva. E como que é a perspectiva? A perspectiva, imagina a câmera. E aí você tem duas bolas iguais, do mesmo tamanho. Uma está mais próxima da câmera, uma está mais longe da câmera. A que está mais longe da câmera vai parecer menor. Isso acontece porque a projeção perspectiva ela tende a ser mais realista em relação ao olho do ser humano. No olho do ser humano, quanto mais distante um objeto está do seu olho, menor ele parece. Então, ela tende a querer ser mais realista nesse sentido. Por exemplo, nessa visão aqui desse aeroporto, a gente sabe que a pista para onde decola um avião, ela sempre tem a mesma largura. Mas perceba que quanto mais distante a pista fica da posição da câmera, menor a largura dela parece. A mesma coisa acontece para esses aviões aqui que estão alinhados, estacionados ao redor da pista. Eles são todos iguais, eles têm todos o mesmo tamanho, mas o avião que está mais próximo da câmera parece maior do que o avião que está mais distante da câmera, que parece menor. E por conta de que isso é feito através desses caminhos convergentes que eu estava falando antes, as projeções perspectivas costumam ter o que a gente chama de um ponto de fuga, que está mais ou menos aqui nessa região, que é para onde os objetos tendem a convergir. Fica muito evidente aqui com a pista. Tá. Mais para frente, na próxima videoaula, eu vou explicar mais em detalhes o que é a projeção paralela e a projeção perspectiva e como elas são calculadas e quais são os objetivos dela. Mas saibam de antemão, então, que a gente tem dois tipos de projeção. Você escolhe uma ou outra. A projeção paralela, ela tende a não alterar o tamanho do objeto e não alterar os ângulos internos do objeto. Então, é muito utilizado para desenhos arquitetônicos de engenharia, onde você não quer alterar os ângulos internos do objeto. E existe a projeção perspectiva, que é quando você quer dar mais realidade, que é quando os objetos longe da câmera vão ter tamanho menor do que estão mais próximos da câmera. E você escolhe uma projeção ou outra, não dá para usar as duas ao mesmo tempo.
E, além ainda, entrando um pouco no contexto de projeção, é muito importante a gente definir, dada um objeto, uma posição da câmera, quais são as superfícies ocultas ou não. Então, com raras exceções, a informação de profundidade é importante para a composição de uma cena 3D, porque ela te ajuda a identificar a parte da frente e atrás dos objetos. Então, por exemplo, um desenho dessa pirâmide aqui. Não tem uma aresta que está tracejada para indicar que é a aresta que está para trás. Então, eu posso ter duas interpretações desse objeto, como se a câmera tivesse posicionada desse jeito aqui, e aqui estão só mostrando só as faces visíveis, ou a câmera tivesse posicionada embaixo ali, e aqui está sendo mostrado só as faces visíveis. Então, geralmente é muito importante a gente ter informações de profundidade ali na composição do objeto, que geralmente é dado pela coordenada Z, dizendo muito simploriamente, porque te ajuda a definir quais são as superfícies ocultas ou não. Porque aí, nas faces que não são visíveis, que são as superfícies ocultas, você não vai ter que aplicar processos, por exemplo, de iluminação, que vai vir mais para frente. E tem um gasto computacional, então você não vai ser exibido num cálculo de iluminação. Então, a gente vai ver mais sobre isso na frente, mais para o fim da disciplina, sobre esses algoritmos de remoção de superfície oculta. Mas eles, de certa forma, entram no pipeline de view em 3D. Então, para cenas mais realísticas, as partes não visíveis de um objeto, dado uma posição da câmera, são completamente eliminadas e somente as visíveis são mostradas. E aí os pixels da tela terão informação apenas das cores das superfícies da frente, ou seja, voltadas para a câmera. Como você consegue, então, efeitos mais realísticos em computação gráfica? Então, efeitos mais realísticos são alcançados usando, geralmente, efeitos de iluminação, que são aplicados depois da projeção. Então, vai existir elementos, como, por exemplo, a luz ambiente, especifica também a localização e a cor das diferentes fontes de luz. Você pode ter mais de uma fonte de luz de diferentes tipos, além da luz ambiente. Essas luzes podem ter cor, por exemplo, cor amarela, cor branca, até cores azuis, por exemplo. Além das fontes de luz, a gente também tem que levar em conta características dos materiais, que são também especificadas. Se o objeto é transparente, se é opaco, rugoso, mais brilhante, quão brilhoso ele é, que cor ele apresenta. Então, esses itens aqui, para deixar mais realístico, quanto fontes de luz e materiais, vão ser abordados num conteúdo que vai vir mais para frente, que é a iluminação, mas que de certa forma também faz parte do View Pipeline 3D. Então, o View Pipeline 3D é o processo para se criar uma imagem de computação gráfica de uma cena tridimensional. É parecida como se tirar uma foto. Então, é necessário escolher alguns parâmetros de visão. É necessário, por exemplo, escolher a posição de visão, chamada também posição da câmera, onde será posta a câmera. Então, aqui novamente desenhado um sistema de visão em vermelho, que é ortonormal, ou seja, os eixos aqui estão fazendo 90 graus entre si e os eixos são unitários. E esse sistema de visão define a posição, orientação e direção da câmera. E aqui eu tenho um objeto, que é uma casa, que está no sistema de coordenadas do mundo, que aqui está sendo desenhado os eixos em preto, que também é um sistema ortonormal. Então, a primeira coisa que você precisa escolher, dado que já tem um objeto que já está ali desenhado, é a posição da câmera, que está na origem do sistema de visão. Isso é um parâmetro, você define. Além disso, é preciso definir a orientação da câmera, que geralmente é dada por esse vetor aqui que eu estou passando o mouse, que é o eixo como se fosse mais alinhado com Y ali. Que a câmera, ela pode estar de pé, virada para uma lateral, virada para outra lateral, ou até de cabeça para baixo. E a orientação da câmera vai te ajudar também em como apontar a câmera a partir da posição de visão e como a câmera vai estar rotacionada definindo a posição API. Então, a posição API é essa aqui, ela que dá a orientação da câmera. A orientação da câmera também te ajuda a apontar a câmera, que é esse eixo aqui, que é a direção de visão. Que, se você quer mostrar, por exemplo, a casa, a direção de visão está apontando na direção da casa. Algumas das operações do View Pipeline 3D são semelhantes a 2D. Também existe uma Viewport 2D, que é usada para proporcionar a visão projetada no dispositivo de saída. Então, o que for projetado no plano de visão vai ser passado para Viewport 2D.
Também existe uma janela de recorte 2D, que é usada para selecionar uma visão que será mapeada para viewport. Então, a janela de recorte 2D, ela está meio que já adiantando um pouco, posicionada no plano de visão, e vai ajudar a gente a delimitar um pouco. E existe também a janelinha, por exemplo, que seria essa janela do PGL, no monitor, que é a janela de saída, que é definida em coordenadas de tela, ou seja, pixels. Porém, outras são diferentes. A janela de recorte, na verdade, junto com outros elementos, a janela de recorte em específico é posicionada sobre o plano de visão. Mas existem outros elementos que ajudam a definir um volume de recorte, também chamado de volume de visão. E a cena vai ser recortada considerando um volume no espaço, que é o volume de recorte, usando os planos de recorte. Sobre janela de recorte, esse volume de visão, a gente vai falar mais pra frente também. Mas por enquanto eu estou tentando dar uma ideia para vocês do View Pipeline 3D como um todo e os parâmetros dele. Então a gente tem, inicialmente, você tem o modelo do objeto. Modeling Coordinates aqui, que seria o MC. Coordenadas de modelagem, que são as coordenadas do objeto. Pode passar por transformações geométricas, por exemplo, que nem as transformações geométricas 3D, translação, escala, rotação, cisalhamento e reflexão. E aí você vai ter o World Coordinates, que são as coordenadas do mundo do objeto ali já transformado. Tá. Primeira coisa que você vai fazer, que é assunto da próxima videoaula, é a transformação de visão. Para transformar coordenadas do mundo para coordenadas de visão. Por quê? Já adianto que os objetos vão estar no sistema de coordenadas do mundo. Mas, para conseguir projetar esse objeto, a gente antes vai ter que indexar ele segundo o sistema de coordenadas de visão, que está aqui em vermelho. Então, uma das primeiras coisas que você faz é a transformação de visão, para converter as coordenadas do mundo, World Coordinates, para View Coordinates, coordenadas de visão. Depois que você fez isso, você pode aplicar uma transformação de projeção. Seria a projeção ortogonal ou a perspectiva. Você escolhe uma das duas. E aí você vai ter a Project Coordinates, ou seja, coordenadas projetadas. A partir disso, você faz a etapa de recorte. Então, recorte 3D aqui vem depois, junto com a normalização. Depois que está ali normalizada a história do recorte e tal, você transforma para o viewport, que é 2D. Nessa etapa aqui, como já está recortado e projetado e normalizado, é como se fosse a etapa ali do view em 2D também, de fazer o cálculo das coordenadas geométricas dentro da viewport. E aí isso vai para Device Coordinates, que é as coordenadas da tela, ou seja, do dispositivo, do monitor. Então aqui entram elementos que a gente vai ver mais em detalhes, que é a posição de visão, também chamada de posição da câmera. O plano de visão que está intimamente, também chamado de plano de projeção, que está intimamente ligado com a câmera. Você pode entender ele como o filme da câmera, onde os objetos são projetados. Tem a janela de recorte, que vai ajudar a delimitar esse plano de visão. E os planos de recorte, que vão ajudar a gerar aquele volume de visão que eu falei. Todos os elementos vão ser especificados dentro do sistema de coordenadas do mundo e depois eles podem ser transformados para o sistema de visão. A gente vai falar mais sobre esses elementos agora. Então, sobre os parâmetros de coordenadas de visão 3D. Então, aqui, nessa imagem, eu tenho o sistema de coordenadas do mundo. Como é do mundo, está com o índice W aqui, de World. Ele está em preto, tem um sistema, o X cartesiano, o Y cartesiano e o Z cartesiano. É um sistema ortonormal, ou seja, os eixos fazem ângulo de 90 graus entre si e são unitários. E aqui eu tenho meu sistema de visão, que da primeira vez ele está apresentado de forma realmente como ele é. No sentido de que aqui o Z-View está delimitado de uma forma mais correta. Tá, falando desse sistema de visão. Então, esse aqui é o que a gente chama de sistema de coordenadas de visão. É preciso definir nele. O que tem nele? A posição da câmera, também chamada de posição do olho ou ponto de visão, é esse pontinho P0 aqui. E ele, as coordenadas dele são x0, y0, z0, que são o quê? As coordenadas da câmera, da posição da câmera. A origem desse sistema de visão é a posição da câmera. Essa posição aqui
esses coordenados x0, y0, z0, são indexados segundo o sistema de coordenadas do mundo, tá? Porque se fosse indexado segundo o sistema de coordenadas de divisão, seria 0, 0, 0. Isso não ajudaria a gente muito. Então, esse P0 aqui, que é a posição da câmera, é indexada em relação ao sistema de coordenadas do mundo. Então, esse aqui é a origem do sistema, o ponto P0. Lembrando que esse objeto aqui, no caso, ele não está desenhado, mas ele estaria aqui no sistema de coordenadas do mundo em alguma posição, indexado, por enquanto, no sistema de coordenadas do mundo. Tá. Mas a câmera, para você definir ela, não é só a posição dela. Você precisa também do vetor view-up dela, que é o vetor que define a orientação da câmera. Porque ela pode estar de pé, ela pode estar virada para um lado, ela pode estar virada para o outro lado, ou até de cabeça para baixo. Então, esse vetor view-up, ele está muito ligado com essa direção aqui, o y-view. Vai definir a direção de y-view e fornece a orientação da câmera. Então, aqui, como eu estou mostrando minha mão direita, imagina que a base da minha mão aqui, o meu punho, é como se fosse a posição da câmera. O meu polegar aqui é como se fosse o vetor view-up, que é a orientação da câmera, na verdade, que vai dar se a câmera está de pé, de um lado, de outro lado, ou de cabeça para baixo. Ele tem 3 eixos, o sistema de visão, mas com 2 aqui eu consigo descobrir o terceiro mais para frente com produto escalar. Então, eu vou me focar a conseguir 2 desses eixos, produto vetorial, na verdade. Então, dado 2 eixos, eu conseguiria o terceiro, que é usando o produto vetorial. Tá, já meio que defini o y-view, que está ligado com o view-up, que é o Vzão. Basicamente, a gente usa o Vzão aqui quando o vetor não está normalizado. Depois que você normaliza ele vira o nome y-view. Uma segunda direção para um dos eixos coordenados restantes, normalmente o z-view, então geralmente a gente define o y-view e o z-view, e o z-view vai definir o quê? A direção de visão ao longo desse eixo. Então, para onde a câmera está apontada. Então, geralmente, você aponta a câmera para onde está seu objeto. Então, observem que a parte negativa de z-view aqui, está na direção de onde estaria o objeto aqui. Imagina que ele estaria mais ou menos perto da origem do sistema de coordenadas do mundo. Então, a gente tem o ponto de visão, que é a posição da câmera, indexado no sistema de coordenadas do mundo, que é o ponto P0 aqui, com x0, y0, z0. A gente tem que definir um vetor, que é o y-view, que é o vetor view-up, o Vzão ali. Antes de você normalizar ele chama Vzão. E ele vai fornecer a orientação da câmera, e quem vai dar a direção da câmera é a parte negativa de z-view. A parte positiva está para esse lado aqui, é o que está desenhado. Então, a direção da câmera é ao longo da parte negativa de z-view. Então, aqui a gente tem o sistema de coordenadas do mundo, de novo desenhado aqui em preto, com os eixos XW, YW, ZW, esse objeto está desenhado aqui. A gente tem novamente o sistema de visão aqui, com a origem da câmera P0, com a direção de visão dada pela parte negativa de z-view e com a orientação da divisão, que é a orientação da câmera, com y-view. E aqui, pela primeira vez, aparece um elemento que eu já estava falando um pouco, melhor posicionado, que é o plano de visão, também chamado de plano de projeção. Então, como a direção de visão em geral é definida sobre o eixo z-view, então a direção de visão é definida sobre o eixo de z-view, para onde a câmera está apontando, o plano de projeção, que é onde o objeto vai ser projetado, é normalmente assumido ser perpendicular a esse eixo. Então, observe que o plano de visão aqui, que está desenhado como se fosse uma folha em azul, ele é perpendicular, ou seja, faz um ângulo de 90 graus, em relação a z-view. Você também pode considerar que outro jeito de falar é que ele é paralelo ao plano definido por x-view e y-view. Essa é uma característica dele, tá? Ele tem que ser o que a gente diz que é perpendicular z-view ou paralelo ao plano definido por x-view e y-view. Ele sempre vai ser assim. Tá, então, a gente pode dizer que a orientação do plano de projeção, também chamado de plano de visão, que é essa estrutura, essa folha azul aqui, e a direção positiva do eixo z-view podem ser definidas por um vetor normal n ao plano de projeção. Então, lembrando vetores normais aqui, então a gente tem o vetor normal n aqui, do plano de projeção, e olha só, ele está na mesma direção e orientação de z-view.
Então, essa é uma característica do plano de visão. Sempre vai ser assim. O vetor normal, o plano de projeção, está na mesma direção e orientação de Z-view. O que significa, de novo, que o plano em si é perpendicular Z-view, ou também dá para dizer que ele é paralelo ao plano definido por X-view, Y-view. Tá. Só que, em que posição exatamente ele vai estar? Porque aqui, ok, ele tem que ser perpendicular a Z-view, mas ele pode estar mais próximo da câmera ou mais distante da câmera, ainda respeitando isso. Então, você tem que definir um parâmetro que chama ZVP, que é como se fosse a posição desse plano de projeção, também chamado de plano de visão. Então, um valor escalar é usado para definir a posição do plano de projeção em alguma coordenada que a gente chama de ZVP. Eu só preciso da profundidade dele, a coordenada Z, ao longo do eixo Z-view. Então, especifica a distância da origem da visão, ou seja, a posição da câmera, ao longo da direção de visão, que é a parte negativa de Z-view. Então, a direção de visão está ao longo da objetaria para cá. Normalmente na direção negativa de Z-view. Significa o quê? Que normalmente o ZVP aqui é menor que zero, porque significa o quê? Que nem essa situação aqui, que você tem objeto desenhado em sistemas coordenados de visão, sistema de visão com a posição aqui da câmera e plano de visão no meio, que é onde os objetos vão ser projetados, como se fosse um filme da câmera. Então é muito comum que esse valor de ZVP aqui seja negativo, tá? Pro plano de visão ficar que nem ele está desenhado aqui, entre o sistema de coordenadas do mundo e o sistema de visão. E eu estou falando desse ZVP, inclusive, porque ele é um parâmetro mais para frente quando a gente for calcular a projeção perspectiva e até para o OpenGL, tá? Tá. Outra coisa, eu já falei que o Z-view é a direção da câmera ao longo da parte negativa dele aqui. Mas a gente tem que descobrir ele exatamente. Então, P0 é parâmetro. O usuário vai ter que fornecer essa informação para você, geralmente vocês programando em OpenGL. Mas com esse P0, eu preciso de alguma forma de P0 definido, eu preciso de alguma forma de definir Z-view. Então, um jeito muito comum é a gente definir um ponto que está ali perto do objeto, pode estar até na superfície do objeto, que nem esse aqui, que é perto do objeto que você quer desenhar, que você quer projetar, que é o PREF, é o ponto de referência. E aí o vetor normal n pode ser especificado de várias formas, sendo essa aqui uma das formas. Então, a direção de n pode ser definida ao longo da linha, partindo de um ponto de referência PREF, que é parâmetro, até a origem da visão P0. Nesse caso, esse ponto de referência é denominado Look-at Point, com a direção de visão oposta à de n. Então, aqui, como que você calcula n? É só fazer P0 menos PREF. É só subtrair esses dois pontos, você tem n. E depois que você normaliza esse n, você tem o quê? Z-view. E observe que n está na direção inversa, está da direção de visão. A direção da câmera está para cá, tá? Mas a orientação dos dois é igual. Porque, lembrando, a direção de visão é ao longo da parte negativa de Z-view, ou seja, apontando para cá a direção de visão. PREF, inclusive, é um dos parâmetros que a gente também tem que passar para o OpenGL, que ele vai te ajudar o OpenGL a calcular o Z-view para você. Então, você tem que dar o P0, o PREF, e com esses dois ele faz P0 menos PREF, normaliza e consegue o Z-view. Então, a gente já tem a posição da câmera e a direção de visão, com a ajuda ali desse parâmetro PREF. Lembrando que o plano de visão aqui não está desenhado, mas ele estaria aqui, provavelmente entre a posição da câmera e a posição do ponto de referência. E esse vetor normal, inclusive, seria a normal do plano de visão. E uma vez estabelecida a direção normal ao plano de projeção n, podemos estabelecer um segundo vetor, que eu já falei brevemente para ele, que é o vetor, sobre ele para vocês, que é o vetor view-up, o Vzão, que dá a direção do eixo y-view. Então, já consegui o z-view, quero mais um eixo y-view. A gente não vai definir aqui formalmente o x-view. A gente sabe que isso aqui tem que ser um sistema ortonormal, então esses eixos têm que fazer 90 graus entre si e tem que ser unitários. E se eu conseguir z-view e y-view,
Por produto vetorial, consigo x-view, tá tudo certo. Preciso de pelo menos 2. Escolhi o z-view, que vai me dar a direção da câmera, e o y-view, que a gente vai falar mais sobre ele aqui, que vai dar a orientação da câmera. Usualmente, v é definido selecionando uma posição relativa à origem do sistema de coordenadas do mundo. É um jeito de fazer isso. E v pode ser definido em qualquer direção, desde que não paralelo a n. Então, uma coisa que precisa acontecer é, dada uma direção de visão, você tem que definir o v. Se você definir ele sem ser em ângulo de 90 graus, que nem assim, que sim, existe um jeito de fazer uns cálculos matemáticos, o OpenGL vai fazer isso para você, e aí ele dá uma ajustada. A única coisa que não dá para fazer é fazer com que o Vzão aqui, que seria o meu polegar, seja paralelo a n. Aí não tem o que resolver. Ele tem que ser diferente o ângulo em relação a n, tá? Então, uma forma conveniente seria usar um dos eixos cartesianos. Se meu objeto está aqui, nessa minha outra mão, e minha câmera está aqui, direção de visão, vetor view-up, eu posso, por exemplo, definir como se fosse o eixo y do sistema de coordenadas do mundo, ou seja, 0, 1, 0. Mesmo que ele saia um pouco torto aqui, o que acontece? Como se fosse, você deu esse vetor vzão aqui. E o n já foi definido antes, que é o z-view depois de normalizado. E ele não está fazendo ângulo de 90 graus? Pode isso? Não, não pode. Aí o que a gente faz? A gente dá uma ajustada nele, pegando mais ou menos ali a mesma direção, a mesma ideia, só que fazendo ângulo de 90 graus, porque é muito importante que esse sistema de visão seja ortonormal, ou seja, faça ângulo de 90 graus entre si e seja unitário. Então, se esse não for exatamente perpendicular a n, as rotinas de visão podem ajustá-lo projetando em um plano perpendicular a n. Eu também vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui a pouco. Então, no geral, quando você for ver, você tem que definir esse vetor de visão, tá? Um dos jeitos de fazer é, tenta usar os eixos cartesianos, por exemplo, se for o x positivo, 1, 0, 0. Se for o y positivo, que nem a sugestão aqui, 0, 1, 0. Se for o z positivo, 0, 0, 1. E pode ser que eles não estejam muito alinhados em termos de serem perpendiculares em relação ao eixo que já está definido, que é o n. Mas o OpenGL vai ajustar para vocês. E eu vou ensinar também como ajusta. Então, com a normal n, o vetor n depois de normalizado vai definir a orientação z-view, e o vetor view-up, vzão, depois de normalizado, vai definir o y-view, só é necessário definir a direção de positiva de x-view. Então, a gente já falou de z-view, y-view, não falamos de x-view. Mas, como eu já disse, eu consigo x-view por produto escalar dos outros dois vetores. Então, essa direção x-view é representada pelo vetor uzão, que é o vetor antes de normalizar, e é calculada como o produto vetorial de v por n. E depois que você normalizar o produto vetorial de v por n, você tem x-view. O produto vetorial de n por u também pode ser usado para ajustar o valor de v ao longo do eixo y-view, fazer esse ajuste que eu estava falando aqui agora há pouco. Como faz isso? Com essas três equações aqui, tá? Então, para se obter o sistema de coordenadas UVN, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vetor que você geralmente tem é o nzão. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer é a posição da câmera, P0. Outra coisa que o OpenGL também vai te pedir, e geralmente está nos cálculos, é o PREF. Aí ele faz P0 menos PREF, vai te dar o nzão. Aí você só normaliza ele. Vai virar o vetor que eu estou chamando de nzinho aqui, que é quem? Z-view. Consegui um. Tá. O U. Geralmente, também é dado... Como que você consegue U? Geralmente, também te é dado o vetor Vzão. Mas lembrando, o vetor Vzão, às vezes, quando é dado a entrada, ele não está fazendo exatamente ângulo de 90 graus aqui em relação a N. Então, a gente tem que fazer um produto escalar aqui para ajustar ele, para fazer um ângulo de 90 graus. E aí, você faz um produto vetorial de Vzão, que ainda não está normalizado, por N, que é da equação anterior. Então, é muito importante fazer essas equações em ordem. E normaliza. Vai te dar o vetor Uzinho, que é quem? X-view. Por último, você vai ajustar a visão Vzinho ali, porque o Vzão pode estar sem ser ângulo de 90 graus, mas o Vzinho vai estar ajustado, vai estar fazendo ângulo de 90 graus e vai estar normalizado, ou seja, Y-view. Como que você faz isso?
produto escalar de n por u. Por que não normalizou aqui? Porque o produto escalar de dois vetores são unitários é unitário, então não precisa. Mas se quiser normalizar, vai continuar o mesmo resultado à vontade. É muito importante que essas equações sejam feitas em ordem. Se for feita fora de ordem, não dá. Porque, por exemplo, na segunda equação, precisa do resultado da primeira. E na terceira equação, precisa que o u, resultado da segunda. Então, tem que ser feito em ordem. Além disso, lembrando, produto vetorial, por que ele é utilizado aqui? Ele é a que a gente chama de regra da mão direita, né? Ele vai te dar, dado dois eixos, o vetor A e o vetor B, ele vai te dar um eixo que é perpendicular a esses dois eixos, a ambos ao mesmo tempo. E aí, só que aí ele não é comutativo. Se você, por exemplo, fazer A por B, você tem isso aqui. Agora, se você fazer B por A, ele vai para outra direção. Então, a produto vetorial não comutativo. Se você mudar a ordem dos fatores, você muda a direção do vetor. E aí não dá. Então, é muito importante também que vocês não troquem essas ordens aqui dos produtos vetoriais. Para facilitar, geralmente, se vocês verem a lista de exercícios 2, geralmente eu já dou os vetores do sistema de versão perpendiculares entre si. Eles já fazem ângulo de 90 graus entre si, mas às vezes nem sempre estão normalizados, tá? Então vocês têm que checar pelo menos isso. E, dado que a gente agora especificou, a gente falou desses elementos todos da câmera, a gente falou de P0, que é a posição da câmera, a gente falou de Z-view, que dá a parte negativa dele, da direção da câmera, a gente falou de Y-view, que é a orientação da câmera, e o X-view, para terminar aqui, compõe esse sistema aqui, eu consegui produto vetorial, a gente definiu o sistema de visão. E, com isso, a gente consegue obter alguns efeitos interessantes. Por exemplo, então, variando-se os parâmetros de visão, é possível obter diferentes efeitos. De uma posição de visão fixa, é possível mudar n para mostrar os objetos em posições ao redor da origem. Então, imagina de novo aqui minha mão, a base da minha mão como sendo a câmera, esse aqui o vetor view up, ou seja, y-view, esse aqui a parte negativa do z-view, e que dá a direção da câmera, e esse dá a orientação. Tá, então, dada uma posição fixa da câmera, não vou mover meu punho, eu posso mudar n, que está nessa direção aqui, mas ele ajuda a dar a direção da câmera, para mostrar objetos em posições ao redor da origem. Então, eu mantenho o vetor view up, o x-view, se eu mostrar ele aqui, que seria esse dedo aqui, ele muda junto, tá? Para eles fazerem ângulos de 90 graus entre si. Mas a posição da câmera fica fixa, o vetor view up fica fixa, o que muda é só o n e o x-view. E o n aqui, ele te dá como se fosse se você ficar variando ele assim, vai te dar como se fosse uma visão 360 graus. Então, variar n para criar uma cena composta de múltiplas visões de uma posição fixa da câmera, que nem está tentando mostrar brevemente a imagem aqui. Quando alterar n, não se esqueça de mudar os outros eixos para manter o sistema orientado e ortonormal. O y-view, nesse caso, não vai alterar, mas o x-view altera, tá? Para continuar fazendo ângulo de 90 graus com n. Efeitos de mover a câmera, que é pan, também podem ser obtidos fixando n e modificando o ponto de visão. Então, dada a câmera, você mantém o n fixo, que seria a orientação, a direção aqui, que é a parte negativa do z-view, o y-view fixo, mas você muda a posição da câmera. É o efeito de pan. Então, aqui, antes ela está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui. E para mostrar diferentes visões de objeto, visão lateral, frontal, a gente pode mover o ponto de visão ao redor do objeto. Então, dado um objeto, eu tenho a câmera, que está aqui pela minha outra mão, com meus dedos tentando mostrar o sistema, e eu posso ter uma visão frontal, se a parte frontal do objeto estiver aqui, eu posso ter uma visão lateral aqui, eu posso ter uma visão do topo aqui, mas aí você tem que mudar a posição da câmera, n, toda a orientação, todo o sistema de visão junto, tá? Aqui é como se eu tivesse 3 planos de visão, cada plano de visão para uma posição da câmera possível. Então, observem que o objeto é projetado no plano de visão. Eles não coexistem simultaneamente, tá? É como se a câmera estivesse inicialmente aqui e depois aqui.
Aqui, por exemplo, que dá para ter uma visão melhor, a câmera estava para cá, plano de visão para cá, N aqui te dá ajuda da direção Z view, Y view tá como se fosse o Y cartesiano e você também tem X view. Então a gente consegue manipular a câmera para a posição, orientação, direção dela para ter diferentes efeitos de visão. Inclusive durante o OpenGL, em execução, você geralmente começa com uma posição de câmera inicial, mas é possível mover a posição, direção e orientação da câmera ao longo da execução. Por essa videoaula é só. Na próxima videoaula, a gente vai falar de transformação do sistema de coordenadas do mundo para divisão, porque como eu já falei antes, os objetos eles estão indexados no sistema de coordenadas do mundo. E para aplicar as projeções que vem em seguida, é muito mais fácil se os objetos estiverem indexados no sistema de coordenadas de divisão. A gente já aprendeu esse assunto lá em transformações geométricas 3D e aqui a gente aplica ele num contexto, numa aplicação. Na próxima videoaula também vou falar de transformações de projeção, as ortogonais, as perspectivas e a transformação de viewport e coordenadas de tela 3D. E é isso.